Perdas, ganhos, medos, sonhos, pensamentos positivos, pensamentos negativos. Será que vocês conseguem conviver com equilíbrio com toda essa emoção, com todas essas situações do dia a dia das nossas vidas? No programa Saúde em Seu Lar de hoje, nós vamos justamente discutir com vocês como obter esse equilíbrio para que possamos viver mais felizes. Como focar a nossa vida? Jogar todo o foco no nosso trabalho, ou na nossa família, ou em qualquer outro tipo de situação, nós não devemos, porque numa perda realmente haverá todo um desequilíbrio. Como focar a nossa vida? Como transformar os nossos medos em sonhos até? Os sonhos de reviver situações, os sonhos de investir. No programa de hoje, nós vamos mostrar para vocês que a vida pode ser muito melhor, com mais equilíbrio, principalmente quando nós nos amamos. Peço que vocês continuem conosco, nós vamos para o intervalo e já voltamos aqui com a doutora Leda para falarmos de situações psicoemocionais comportamentais que podem fazer a diferença na nossa vida. É isso que eu desejo para vocês em 2019. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje nós tratamos aqui durante todo esse tempo de doenças mentais, psicológicas, orgânicas. Mas como que nós podemos fazer para mudarmos um pouco essa situação, esse sofrimento psicocomportamental, emocional que muitas vezes nós vivemos, né? Todo final do ano, nós estamos aí vivendo o final de ano de 2018, mais um ano, e todas as pessoas dizem a mesma coisa. O ano que vem eu quero mudar. Não só em questão de dieta, de atividade física, mas eu quero ser feliz, eu quero viver mais, eu quero mudar. E o que a gente observa é que no transcorrer do ano, tudo continua da mesma maneira. Como será que nós podemos lidar com tudo isso? Lidar com mudanças de todas as formas, mudanças de paradigmas. Como que nós podemos lidar com perdas? Como nós podemos desapegar de certas coisas que não nos levam a mais nada, mas muitas vezes nos causam sofrimento. Ficamos vivendo o passado o tempo inteiro, ou então pensando no presente, mas sem desligar do passado. Fica muito difícil. E para conversar conosco sobre esses assuntos, convidei aqui mais uma vez, né, a minha sócia aqui do programa, a doutora Leda Sampaio, que é psicóloga, mas é sexóloga também. Mas hoje nós não vamos falar de sexualidade, que já fizemos um programa até há pouco tempo sobre esse assunto que foi realmente um sucesso. Nós vamos falar hoje sobre comportamento, sobre mudanças, sobre aceitar as perdas, né? Nós temos muita dificuldade de aceitar perdas. Sofremos muito primeiro para depois ver, olha, não valeu a pena todo esse sofrimento. E claro que isso desencadeia toda a ordem de problemas, como os transtornos emocionais, né, os transtornos de ansiedade, como a depressão, até mesmo casos e casos que nós sabemos de suicídio. Leda, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui colaborando com as pessoas nessa questão quando nós falamos de cuidar do nosso emocional, de cuidar da nossa parte psicológica, né? Muitas pessoas só cuidam do corpo que eu digo das doenças orgânicas, e esquecem, né, de cuidar do espírito. Nós fizemos um programa semana passada sobre isso, como cuidar do nosso espírito, e agora vamos fazer com você aqui essa questão psicoemocional. O que você achou disso que eu dei abertura aqui no programa? Regina, né, primeiramente, né, boa tarde, né, obrigada pelo convite mais uma vez. As perdas, né, são necessárias. Nós já nascemos com uma perda, né, porque durante o parto saímos de uma situação, né, bem confortável, e com o nascimento perdemos aquele conforto, né? Já tem choro, tem, né,
tem luz, é um choque. Você já tem que respirar por você mesmo. É um trauma, né? Então, a perda, né, ela é dolorosa? Ela é dolorosa. Eu achei muito importante você falar, né, das perdas, das consequências das perdas, né? Adoece. Por quê? Porque é doloroso. Não é piti, não é frescura, né? E cada um sabe da sua dor. Sim. Dor, né? A dor é cada um que sente. Essa questão da gente querer normatizar a dor, a intensidade para cada um, porque eu passei por isso, eu passei pior. Não, cada ser humano é um universo. Então, a dor, ela realmente precisa ser respeitada, ela precisa ser ali vivenciada, e ela tem o processo do luto, que cada um tem, mas nós não podemos ficar na dor. A gente precisa ver que a dor, ela é temporária. A dor, ela não é um castigo, a dor não é uma punição. A dor faz parte do processo da vida. Viver, né, também significa que teremos prazer e dores. Certo. Assim como o prazer, a alegria acaba, a dor também. Leda, na verdade, nós não sabemos lidar com perdas, a gente observa isso muito, né? Você muito mais. Nós não sabemos lidar com perda. Qual perdas, né? A gente não está dizendo só as perdas de um pai, de uma mãe, de alguém muito próximo, que é realmente uma cisão, uma segregação muito violenta, e que nós temos o nosso período de luto, na verdade é normal, e que depois isso tem que ser amenizado até passar. Você sente saudades, você sente muitas saudades quando você sonha, você passa o dia pensando, quando você entra num ambiente que você foi criada, dói, mas nós não podemos ficar vivendo essa dor. Qual que é a dica que você tem? Como que as pessoas devem lidar com isso? É claro que no começo é luto, como você mesmo já falou, mas como que as pessoas têm que trabalhar o seu psicológico? Ela sempre precisa de um profissional para ajudar quando essa dor é arrastada, passa a ficar crônica, vamos dizer assim? Sim. Aí é difícil, não consegue. Exato, né? Quando ela já fica um tempo, né? Se tem um tempo de luto, né? Mas quando ela é persistente, ela já precisa de uma ajuda profissional. Né? Agora, respondendo à tua primeira colocação, né, que a perda não é só afetiva, né, de pessoas que amamos, Sim. mas é perda de trabalho, perdas, né, de projetos, de sonhos que não deram certo, né? O que eu observo, né, na minha prática profissional é a intensidade, né, que as pessoas colocam em determinado foco da vida. Um exemplo, se eu me dedico integralmente ao trabalho, né, se toda a minha energia está canalizada para o trabalho, o que me dá identidade na vida é o meu trabalho, mulher, família, não tem o peso para equilibrar, né? Certo. O que acontece? Quando eu perco esse trabalho, perdeu meu sentido. Quando o meu marido, ele é o meu sentido da vida, toda a minha vida canaliza para ele, perder esse marido vai fazer com que eu perca, né? Totalmente. Você perde o chão, né? Eu perco o chão, né? Então, o meu filho, se o meu filho, né, ele tem 80, eu canalizo a minha vida para ele, é função dele. Então, esse filho indo embora, esse filho morrendo, eu perco o meu sentido de vida. Então, a nossa vida, ela precisa ser equilibrada, por isso que nós não estamos sozinhos, né? É muito pesado, inclusive, para as pessoas que a gente convive, né? Você fazer esse tipo de direcionamento. Você engessa o teu sentimento de uma tal maneira. Entendi. Então, a intensidade... Qual que tem que ser o foco, então? Você não acha que o foco tem que ser em você mesmo, porque você vai ter esse equilíbrio para poder ter, vamos dizer,
irradiar Sim. para a tua família, para o teu trabalho, para a política, quando é o caso, para uma escola e tudo mais. Isso, exatamente. Você não pode jogar um peso num foco Num só. foco é só. isso. Você tem que diluir. Entendi. Até porque é muito injusto com você e com o outro que carrega essa responsabilidade de ser o sentido da sua vida. De ter que ele dar sentido, tudo é em função dele. Politicamente, né? A gente vê aí histórias, né? De famílias, de políticos, né? Que os filhos reclamam, perderam o pai, né? O pai foi ausente. Ou os filhos entram na política, que é uma forma de ter esse pai perto, né? Certo. Uma forma de estar ali. Mas líderes religiosos, né? Que tiveram foco na religião, Leda. Líderes religiosos, né? Que a gente vê em casa problemas seríssimos com os filhos, com as parceiras, né? Então, tudo que você coloca, né, que leve mais do que 50% do seu tempo, já é um desequilíbrio, né? Então você, se perder, perde o sentido de vida. Tá. Né? Então, o que você observa, eu acho que tá bem muito claro isso que você falou, Leda. As pessoas, elas costumam assim, foca numa coisa e joga tudo em cima. Todo o seu esforço, todo o seu potencial, tudo. Sim. Então é compreensível isso. Realmente isso acontece demais. Sim. E aí a situação fica complicada quando nada é eterno, né, Leda? Sim. Né? Exato. Então, é claro que tem coisas que são muito duradouras, é o que separa muitas vezes um casal é a morte, não é outra, mas de qualquer maneira se jogou todo o seu foco, é tão interessante isso, Leda, que a gente observa assim, quando um casal, mais fizeram 50, 60 anos de casados, que viveram um pro outro o tempo inteiro, você percebeu que quando morre um, logo em seguida o outro vai? Sim. É porque entra num processo tão grande de degradação, de depressão, de tristeza, que não vê sentido na vida. Né? Porque nesse caso, na velhice, né? A cumplicidade tornou... É como se um fosse a bússola do outro, né? Aí não seria mais ou menos isso, então, que você quis dizer? Alguns têm uma dependência psíquica. Tá. É uma dependência psíquica. Porque tem mulheres que ficam viúvas depois e tocam as suas vidas. Sim. Né? Tem. Então, agora, eu concordo com você que nesse caso é uma dependência, é alguém que virou o seu foco. Sim. Virou o seu foco. Você não vive sem ele. Sem ele. Ele não vive mesmo, você. né? E não vive. E é muito interessante, tem casais, às vezes você vê assim, né? Olha, ela vai perder o marido, essa senhora. Ela vai perder o prumo. Assim, a gente consegue ver, ela não vai perder. Talvez o marido, se ficasse, perderia, mas ela não. Você acha que a mulher faz, ela é diferente nesse ponto da perda, Leda? Algumas Você acha mulheres. que ela aceita mais perda do que o homem? Ela tem uma sensibilidade maior, talvez, para isso? Eu penso que sim. Porque a mulher, culturalmente, ela é mais reforçada para lidar com a perda. Tá. Né? A gente lida com aqueles estigmas. A mulher é forte, mulher nasce para sofrer, já tem dor de parto, dor de menstruação, então dor. Então ela é construída é incutida nela uma tolerância à dor. Tá? Por isso que sofrem muito, por isso que deprimem muito também. Né? Mas ela tem uma tolerância maior à perda também. A perda. Do que o homem. Do que o homem. Entendi. Porque culturalmente a nossa estrutura, o nosso arcabouço psicoemocional é construído em cima dessa questão de que nós temos que ser fortes, nós temos que aguentar tudo, nós temos que suportar tudo. Sim. Então você vê como as mulheres engolem suas dores, elas não verbalizam, porque é como se fosse um lugar no mundo. Tá. Né? A minha função, né? O parto é dor, do parto eu trago a dor. Então isso é algo que faz até com que elas suportem determinadas situações na vida, de abuso, de violência, mais que o homem.
mais que o homem. Tanto é que tem uma estatística, né? Eu estive conversando aqui com o Dr. Armando, psiquiatra, que os homens, eles partem mais, claro, né, nos extremos para suicídio do que mulheres. Sim. Mais homens, ele estava até dizendo, olha, tá equilibrando, mas ainda é mais homens que mulheres. Porque o homem tem uma intolerância muito pouca à dor, certo, do que a mulher. A mulher, ela é como se ela tivesse que suportar a dor. Aí a gente vê o número de fibromialgia, o número de doenças reumáticas e mais em mulheres. Né? É verdade. Então, ela retém essa dor. Falar dessa dor é como se ela não estivesse dando conta, é uma vergonha. Né? Não tô sendo mulher, né? Não é isso, né? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Leda, e como que a gente... Você tem uma dica, nós vamos mais para esse lado aqui das orientações que você pode dar, para que a gente possa, as pessoas, né, ter esse foco em você, nos teus preceitos, nos teus conceitos, em você, para que você possa viver bem e, com isso, poder viver, vamos dizer, desfocar no sentido de ter vários pontos de apego na vida, de você ter motivação e tudo mais. Tem alguma fórmula mágica? Ou é realmente muita leitura, muita conscientização disso que você está falando, que muitas pessoas não têm essa consciência que você está falando. Vocês prestem atenção. Começa a refletir aí no que a doutora Leda falou aqui, quando vocês pensam assim, qual que é o meu foco? Será que meu foco é só na família o tempo inteiro? Será que meu foco é só no meu trabalho? Será que meu foco é só na minha profissão? Será que meu foco é só na política? Será que meu foco... Será? É o momento de fazer uma análise, né? Primeiro é isso, né, eu acho. E aí a gente vai falar num ponto, né, quando você fala assim das dicas, é questão, eu sou feliz. Porque o fato de você ser feliz não significa que você tenha que estar feliz o tempo todo. Não é sinal, não é um termômetro que tudo tem que dar certo na sua vida. Né? Certo. Então, você ser feliz é saber o que você quer. Né? E, necessariamente, a gente tem visto aí, também não é dinheiro, não é posição, né? Não é status, não é poder. Então, é um conjunto. Né? A felicidade, aí eu te falo uma dica, é você estar em paz com você mesma. É você fazer, né, o que você quer. Quantos desejos nós abrimos mãos porque preocupados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. Né? Então eu deixo de viver a minha vida genuinamente preocupado com o outro. Né? Com o que os outros pensam. Com o que os outros pensam, com o que os outros vão falar. Né? E lamento informar que você vai morrer, você vai deixar de fazer a vida que você quer e eles vão continuar falando. Né? Porque você não tem esse poder, esse controle sobre o outro. Então, mas você tem sobre você, sobre o teu desejo, sobre o que você quer. Tá. Então, quando nós abrimos mãos, abrimos mão do nosso desejo, do que nós queremos fazer em função para agradar o outro, aí você já se perdeu. A grande perda é essa. Você já se perdeu de você mesmo. Ô Leda, uma coisa interessante. Por que as pessoas, elas têm essa situação de, olha, ao invés de cuidar da minha vida, da minha situação, do meu caso, tenho prazer de cuidar da vida dos outros? O que essas pessoas, que infelizmente são muitas, a gente observa, ao invés de cuidar da sua vida, cuidar do seu trabalho, cuidar da sua família, cuidar dos seus sonhos, buscar os seus sonhos, ficam sempre preocupados com o outro. Claro, gente, que nós estamos falando são pessoas e pessoas, nós temos de tudo. Por que você acha que hoje, infelizmente, se você é homossexual, as pessoas estão preocupadas se você é homossexual. Se você engravidou com uma pessoa que eles não consideram que aquela pessoa é boa, que nem sabe se é ou não é, falam disso. Se você toma uma posição
não são capazes de respeitar a sua posição. Olha, eu sou contra isso, por isso, por isso. Ao invés de dizer, não, tudo bem, você tem a sua opinião. Não, malham as pessoas. Isso acontece muito na política, né? Você sabe disso. Então, mas acontece em todos os setores. Mas a política é algo muito pesado. Você falar o que você pensa, eu observei muito isso, Leda, durante as eleições agora, quando alguém falava assim, eu vou votar no Bolsonaro, por exemplo. Vou votar no Bolsonaro. Estou citando aqui um exemplo que nós vivemos há pouco tempo. Parecia que você ia levar um mundo desabar em cima de você. Quer dizer, vai votar? Vai. Mas ele fala das mulheres, não sei o quê. Mas eu vou votar. Então, você observava, tinha pessoas que às vezes chegavam e falavam assim, nossa, a gente não pode nem falar qual que é a opinião da gente. Então, por que essa dificuldade, Leda? Porque as pessoas nós estamos vivendo tanta intolerância, essa que é a palavra, tanta falta de gentileza. Por que, na sua opinião? Fiz essa pergunta mais extensa, citando exemplo, para entender, para que as pessoas entendam realmente o que eu quero que você explique. Tem dois aspectos, né? Tem o grupo daquela pessoa que você fala que toma conta da vida do outro, né? Essa pessoa, ela tem medo de viver. Então, ela vive virtualmente a vida do outro. Essa pessoa é patológica, né? Sim, ela é, né? Então, e ela é milenar, ela vai sempre existir na sociedade. Sim. Né? A pessoa que faz as fofocas, as pessoas que ficam levando, leva e traz, são pessoas que não têm vida própria. Elas vivem da vida do outro. Elas se sustentam, elas estão aqui para estar passando a vida do outro. Elas não têm vida própria. Entendi. Né? E isso está no reino animal. A gente vê, né? No reino vegetal. A orquídea precisa do quê? Para sobreviver. As parasitas, né? Os eucaliptos precisam da água. Mas são assim, de tirar a energia do outro. Né? Tira. A parasita tira energia, né, para ela ter vida. Então, as pessoas, não estou dizendo aqui em nenhum momento, né, que as fofoqueiras são parasitas, mas é uma forma parasitária porque ela não tem vida própria. Ela depende da fofoca para ter uma identidade. Ela tem assunto, ela tem, né, no grupo, ela tem um nome porque ela traz as informações do outro. Então ela é importante porque ela consegue deixar todo mundo informado do que está acontecendo com o outro. Mas a vida dela, qual é a vida dela? É uma vida vazia. Precisa de uma ajuda para resgatar, para ela construir, né, a história dela no mundo, na vida. Agora, Leda, mas isso vai existir assim, secularmente, né? Aí, por isso que você não pode viver e dar escuta a esse tipo de pessoa. Entendi. Porque quando você deixa de viver com medo de opiniões de pessoas vazias, estéreis, né, você está abrindo mão, né, da sua existência. Tem pessoas que se incomodam muito com isso. Se incomodam. Falou de mim, ai meu Deus, eu não devo, não sei o quê. Tem pessoas que não conseguem fazer o filtro. E nós vamos falar no segundo bloco do ligar, né, que até é um termo realmente... Eu estou chamando de ligar o exatamente, gente. Ligar, porque senão nós vamos todo mundo entrar numa situação patológica, coletiva, terrível, né, Leda? E uma coisa que você colocou, né? Quando eu fico muito preocupada com o que os outros estão falando, porque você se acha muito certinha, você acha-se muito boa, e nós não somos 100% bons. Verdade. Né? O bem e o mal habita dentro de nós, né? Então, por isso que existe aí religião, existem regras, as leis, para o quê? Para nos ajudar, né, a administrar esses dois lados dentro de nós. Então, você quando se julga muito, você vai se preocupar. Né? Então, primeiro, você não é isso que você pensa. Sim. Você não é essa pessoa que você pensa que é. Né? Então, por isso que quando o outro fala de mim, eu me atinjo, porque eu estou preocupada. Porque quando você sabe quem você é... Quando você tem uma autonomia sobre quando você se conhece, o que o outro fala de você, inclusive você pode dar a máxima, né? Que é
eu falo a máxima do terapeuta. Você está falando de mim ou de você? Ah, é. Essa é boa. Né? Essa é boa. Leda, nós vamos ter que ir para o intervalinho, né? Já um programa muito gostoso, mas muito importante. Muito importante, porque a gente consegue ser feliz quando nós estamos equilibrados emocionalmente. Senão, não consegue ser feliz. Tendo dinheiro, tendo de tudo, trabalho, tendo tudo, nós não conseguimos. Eu quero lembrar vocês, o programa todo domingo, 19h30 pela TV Poços. Cumprimentar a todos aí da região, a todos os nossos telespectadores, né, que tanto carinho tem com o programa Saúde em Seu Lar, que já vai para 11 anos, né? Lembrando também a reapresentação toda quinta às 16 horas e sextas-feiras, 6 horas da manhã. E importantíssimo, pelo canal do YouTube. Só colocar a doutora Regina Sioff no canal do YouTube, os programas estarão lá disponíveis para que vocês assistam novamente, indiquem para os seus amigos, para sua família, aquele que interessou. Enfim, o que nós queremos é ajudá-los a ser felizes em todos os sentidos. Não saia daí que nós voltamos em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com a doutora Leda, psicóloga, sexóloga. Vocês já conhecem a doutora Leda, várias vezes eu já vi aqui no programa, mas é uma pessoa com muito discernimento, uma capacitação muito grande, que pode auxiliá-los a ser mais felizes, a se controlar mais. Já deu muitas dicas aqui, né, gente? Muitas dicas. Tenho certeza que se vocês prestaram atenção, raciocinarem e começarem a voltar para dentro de si mesmos, vocês vão entender por que muitas vezes vocês estão infelizes e também porque muitas vezes não conseguem lidar com as perdas. O Leda, é muito importante, diante desse contexto que nós estamos aqui conversando, a você ter confiança em você mesmo. Uhum. Eu confio em mim, eu confio no que eu faço. Não seria uma forma de altruísmo, não, de falar assim, eu sou o melhor, não é nada disso, não. Confiar em você. Uhum. Existem dicas para você aprender, ou pelo menos fazer um trabalho, algum processo para confiar mais em você? Tem pessoas que não confiam, às vezes numa simples coisa. Ai, será? Uhum. Entendeu? Às vezes numa decisão, não confia na sua decisão. Uhum. Isso aí, muitas pessoas sofrem com isso, né? O que você teria para dizer para essas pessoas que não conseguem tomar decisão porque não confiam na sua decisão, não confiam em você? Isso assim, o que eu vejo, né, como a dificuldade das pessoas tomarem a decisão é o medo de errar. Sim. Né? Aí a dica, né, que eu poderia falar para você que está ouvindo é que você não vai deixar de ser amado se você errar. Então, qual é a nossa dificuldade de assumir os nossos erros, de correr risco? É o medo do erro. Por quê? Porque na nossa construção, nós tivemos, na nossa construção quanto indivíduos, a gente associou que se eu errar, eu perco o amor. Se eu desobedeço, se eu erro, meu pai e minha mãe não me amam. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que fazer tudo certinho, eu tenho que tirar nota 10. Para ser o melhor, eu sempre tenho que fazer, eu não posso errar. Então, nós trazemos, mas nós crescemos, amadurecemos, nós não estamos no Enem da vida. Verdade. Né? Nós não estamos no Enem da vida. Então, nós vamos errar questões, sim. Vamos errar. Né? Vamos aprender com o erro. Então, quando você fica aí vem a auto o quê? Você não tem autoconfiança. Tá. Porque o erro está associado ao afeto. Se eu errar, eu perco o amor, eu não sou amada. Então as pessoas têm que entender que errar é humano, é uma frase aí, né, que existe, mas realmente né? Exato. Que errar é humano. E uma coisa que eu acho muito importante, Leda, as pessoas muitas vezes, não sei se você vai concordar comigo, mas está nesse contexto, muitas vezes as pessoas, elas acham que tudo está contra elas, que o mundo está contra elas, que se eu errar eu vou ser punida de alguma maneira, ou não vão me olhar mais, ou não vão me ligar mais, ou não vão se importar com o meu aniversário mais, enfim, as pessoas têm medo disso. E a gente tem que entender
que não é bem assim, né? Aliás, não é nada assim. Pois é. Você que cria isso ou não? É a gente que cria. Mas por quê? Porque a gente ainda traz muita nossa experiência de estudante de sala de aula até a 4ª série para a vida. Porque a 5ª série a gente já começa a ficar mais permissivo com as notas mais baixas, né? Mas a gente tem que ver que na vida você não é 10 em tudo. E o que é mais fantástico na vida é que nada é estático, é dinâmico. Nesse ano de 2018, eu posso ter na minha vida profissional ter alcançado um 9, 10, mas na minha vida pessoal foi um 7. Talvez na minha maternidade foi um 5. Tá. Isso você tem que administrar, que não existe isso de tudo ruim. Não está tudo contra mim. É que você focou numa área da sua vida que não foi tão brilhante, não foi tão de sucesso como você esperava, e você apagou. Então você não vê que uma filha, um filho se formou, um filho que está trabalhando, quando milhares de brasileiros não estão trabalhando, os sonhos dos seus, né, de um filho que conseguiu, né? É uma cura na família, você conseguiu uma cura na família. Então você uma pessoa que você ama passou por um processo de doença, saiu dela, você focou no fracasso, ou necessariamente não fracasso, mas talvez não foi o 10, não foi o 9, o 8. Então essa você focou em algo negativo. Isso, uma doença, por exemplo, um câncer, vamos supor. É algo muito negativo na vida. Sim. Né? Se você focou no negativo, a gente tem que entender, ver se o meu raciocínio está certo mesmo, que a gente também não tem 100% de pensamentos somente positivos. Sim, você vai ter que lidar com a dor, aquela área não foi, né? Então você faz esse balanço. É como um exame mesmo, não é isso? Na sala de UTI, né? Quando você vê o maquinário, tá ali alto e baixo, né? Você alto e baixo. Parou a linha, tá morto. Então a vida é dinâmica. Então eu não fui esse ano. Tá, mas lidar, eu não fui, mas ano que vem tem aí. Que eu possa ter vida para viver, né? E poder reconstruir em cima dos meus erros, ou até do que eu não consegui. Né? Desejo não morre. Freud dizia uma coisa brilhante: desejo não morre. Desejo e você adia. Desejo se adia. Não morre. Não morre. Desejo está ali e conduz as suas vontades, mas o desejo está ali. Leda, uma coisa interessante assim, você tem um determinado objetivo. Você está num caminho para atingir aquele objetivo. Aí você vai, deu errado. Aí você continua com o mesmo objetivo. O desejo de algo, como você está falando, você muda o caminho, bate, não dá certo. Você acha que é tipo um recado assim, tipo, muda teu objetivo porque não é por aí? Porque senão às vezes você passa muito tempo da sua vida insistindo em algo que não é para ser, não é para ser. Por alguma razão, alguma coisa, não é para ser. Então, só que a gente discernir o momento de falar, muda. Mas eu tenho aquele sonho, tantas coisas, um emprego diferente, uma viagem, alguma coisa assim, mas você está tentando aquilo e não consegue. Qual que é a tua orientação? Como que eu vou saber o momento borderline, vamos dizer assim, de dizer, olha, não é para ser. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que não é para ser, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo me desligar daquele objetivo. Isso a gente vê muitos casos assim. O que você acha disso? Isso passa a ser patológico também? Você ficar batendo a cabeça buscando algo que não dá? Eu diria, eu seria bem freudiana com você. Eu diria o seguinte: esse desejo é seu ou é do outro? Tá. De quem é esse desejo? Né? Porque nós carregamos desejos, expectativas de pessoas, de nossos pais, de pessoas importantes na nossa vida. Né? Esse desejo é seu, genuinamente, ou você carrega o desejo do outro para você? Não. Então esse autoconhecimento é importante.
Tá. Para saber quando eu não consigo, se é meu ou se não é. Porque obstáculos, empecilhos, a gente vê aí um Bolsonaro que chegou lá, né, da maneira com que ele conseguiu, como é que ele... Era um desejo dele, era um desejo. Né? Que ele perseguiu. Que ele perseguiu. Né? Exato. Então, quando também a gente viu o nosso ex-presidente Lula, também o desejo dele, ele foi lá, teve um obstáculo. Quantas Às vezes ele perdeu. Quantas eleições ele perdeu? Acho que foram 3, né, se não me engano. Quantas eleições, né? Que existia, como que pode pensar em chegar lá? Assim como o Bolsonaro também, como jamais poderia imaginar. Então, era o desejo deles. Né? Tá. Então, quando é o seu desejo, então você vai até aonde vai o seu desejo. Não significa que você não tenha que lidar com derrotas e perdas. Sim. Mas é o teu desejo. Né? Agora, quando é o desejo de outro... Aí não. Né? Aí não vale a pena, né, Leda? Mas você vê pessoas que fazem faculdades anos e anos. Porque o pai quis que fizesse aquela profissão. Foi lá, fez, chegou a trabalhar, mas foi ser feliz no final. Foi fazer algo que gostava, que queria, né? Às vezes forma naquilo, por exemplo, e faz outra coisa depois. Trabalha. E vai trabalhar com outra área. Não era o que queria. Então, é o desejo. Tá. Né? É onde... Aí eu vejo que tem que ter o auto... Você tem que se conhecer. Né? O que me move? É o meu desejo? Porque a grande parte das pessoas, elas não entram em contato com o seu desejo. Elas não sabem realmente o que elas querem. O que você quer na vida? Primeiro você tem que estar no equilíbrio, que nós já conversamos anteriormente, né? E depois, tem muitas pessoas que ficam no devaneio, né, Leda? Assim, não focam naquela situação, naquilo que quer. Tem vários... Fazem várias coisas, querem conseguir... Não que você não possa trabalhar em várias coisas, mas estou dizendo foco. Sim. Tudo na vida você precisa ter foco para você conseguir o que você quer. Perfeito, isso mesmo. Concorda? Porque aí o que vai acontecer? Que nós vemos nas falas dos grandes, né, os milionários, os homens, né, de sucesso. Porque como eles têm foco, aí vem as oportunidades. Por quê? Não é que eles têm sorte. Eles não têm sorte, eles sabiam o que queriam. E quando vieram as circunstâncias, eles não perderam a oportunidade. Porque eles têm o foco, eles têm o desejo deles. E aquela história, né, Leda? O trem passa uma vez só e abre a porta. Sim. Ou você pula dentro naquele momento, ou pois não. É. Bom, nós vamos ter que ir para mais um intervalo. E não vou nem conversar mais com vocês, né? Rapidinho aqui, para a gente aproveitar mais esse tempo que nos resta aqui com a doutora Leda, dando essas dicas importantíssimas, dicas de reflexão, viu, gente? Para todo mundo refletir aí, para começar um 2019 diferente, na verdade? Ser feliz, amar, viver, conviver com as pessoas, né? Ser independente dentro de uma interdependência. Esse é o grande sucesso, na minha opinião. Voltem um minutinho. Estamos aqui de volta com Saúde em Seu Lar, o programa Saúde em Seu Lar, esse programa que faz muita diferença na sua vida, eu tenho certeza. Estou aqui com a doutora Leda, conversando sobre aspectos psicoemocionais, comportamentais, para você ser mais feliz, viver mais feliz. E nós vamos terminar aqui esse bloco com as dicas da doutora Leda sobre o ano que está começando, que está nascendo aí, 2019. Leda, o que você diz para as pessoas... em relação para ser mais feliz, conviver melhor com os outros, que eu acho que é muito importante você estar bem, poder conviver bem com as pessoas. Nós vivemos em sociedade. Quais as dicas que você tem para dar para as pessoas? Você viu que eu disse aqui que você tem que ser independente, mas dentro de uma interdependência, quer dizer, convívio social. E a gente observa hoje, eu acho que você pode até partir para esse caminho, a falta de tolerância, a falta de compreensão entre as pessoas. As pessoas querem ser compreendidas sem compreender o outro. Então eu queria que você abordasse nesse aspecto, porque eu acho que isso realmente traz um transtorno social de convívio muito grande. A sociedade, ela está muito imatura.
né? Ela só quer direito, ela esquece o dever. Semana passada eu escutei uma cabeleireira falar que as pessoas marcam e não vão e não dão satisfação. Né? O desrespeito, né? Falta de respeito. Que é a maturidade no campo relacional. Né? Hoje a gente tem toda a tecnologia que nos faz a visão profissional que vive, né? É o trabalho dela, ela vive de desmarcar. Né? Avisar, olha, não vou poder, nem precisa justificar. Não vou poder. Pronto. Não vou poder. Porque ela deixa de pôr um outro cliente. Sim, as pessoas marcam para os médicos, marcam todos os profissionais, em geral, que lidam com horário. Então, eu não posso e acabou. Porque não é. A gente precisa preservar nossos vínculos. Sim, é respeito. Né? Porque se você tiver respeito, você vai ter tolerância. Você vai ser, porque você respeita o outro. Né? Quando você dá esse respeito, você é uma pessoa que se respeita. Né? Então você vai ter tolerância. Né? E hoje a gente vê uma sociedade que não quer dever. Né? Não posso, né? É tudo com muita rejeição. Né? As pessoas ficam intolerantes ao não. Né? Então, precisamos amadurecer, precisamos crescer. Uhum. O não é necessário, as perdas são necessárias, né? Os pensamentos negativos fazem parte. Os pensamentos negativos, as tristezas, né? Não vivemos no eterno nirvana. Então, o que acontece, que eu vejo hoje, né? É essa imaturidade, né? Essa vitimização. Né? Então, somos vítimas, é porque isso é a sua capacidade de superação. Né? Essa capacidade, a vitimização da existência, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, Gabriela, sabe? Então você não quer mudar, as dores vêm para te mudar, né? Então quem me conheceu há 10 anos atrás não é a mesma Leda, algumas verdades que eu acreditava não tem mais. Não existe mais, alguns projetos não tem sentido. Você tem que ter essa capacidade de dizer, isso não dá mais, ponto, acabou, vira a página. E outra coisa, né? Eu conheci a Regina 10 anos atrás e estou conhecendo hoje, a Regina mudou. A gente pega um raio-x, uma foto, olha nossas fotos, nós mudamos nas fotos. Por que a gente internamente não pode? Nossas dores também não mudem, não vão mudar a nossa pessoa. Então você congela aquela pessoa, né? E acha que ela tem que... Você é intolerante à mudança, aquela pessoa mudou, né? Então isso, é necessário a gente ter esse olhar, para que a gente tenha um 2019 com esperança. Porque se você não acredita na mudança, você não tem esperança. Né? Se meu filho hoje me dá preocupação, se meu filho hoje me dá trabalho, eu tenho que ter esperança que ele vai ficar melhor. Com certeza. Porque eu mudei. Em algumas áreas da minha vida, eu acho que eu melhorei. Então, eu acredito que o ser humano melhore. Uhum. Né? Então, você ter esperança, você vai ter uma vida mais leve. Mas você tem que buscar essa melhora. Você tem que se permitir. Se permitir, exatamente. Agora, tem que se permitir a partir de você. A partir de você. Não tenha medo de mudança. Não tenha medo da mudança. Né? Eu já dizia Raul Seixas, né? Raul Seixas. O Raul Seixas que já dizia, somos uma metamorfose ambulante, não é isso? Então a gente está sempre em mudança. É mesmo. Né? Então, que a gente fala, eu quero mudar, se permita. Todo fim de ano, Leda, você viu na abertura aqui do programa, eu disse para vocês, aqui, estou dizendo aqui, conversando com vocês, com a Leda aqui, todo mundo fala, vou mudar minha vida, vou mudar meu estilo de vida, vou fazer dieta, vou fazer atividade física, vou me amar, vou isso, vou aquilo. Quando chega, vai indo, tá do mesmo jeito, né, Leda? O que a gente deseja é que as pessoas tenham consciência dessa maturidade tão importante. Não só para si, para ser feliz, mas para o convívio, né, Leda? As pessoas pararam de ouvir. Eu sempre digo que escutar é uma coisa, é algo fisiológico, né? Ouvir é ouvir com o coração, é ouvir, é fazer o diagnóstico das coisas. Às vezes as coisas acontecem errado, gente... Por que? Você já não vai fazendo um tratamento. Você tem que saber o porquê. Né? É verdade. E o convívio com as pessoas é muito importante.
É muito importante. A gente observa no trânsito intolerância. Você para um minutinho, já buzinam. Às vezes você observa briga. Para que isso, né, Leda? Para que isso? E aí a gente rotula as pessoas também. Sim. Né? Rotula as pessoas. E aí, com você rotula, você perde a oportunidade, inclusive, de se mudar. Porque quando você vai ver que essa pessoa não é mais aquela que você pensava, quer dizer, poxa, né, ela mudou. Né? Então, nós podemos... Só que nós não mudamos por causa de ninguém, não é ninguém que nos muda. Isso é importante. Né? Nós que nos mudamos. E nós que nos salvamos. Não é ninguém. Certo. Nós é que nos salvamos. Ô Leda, uma coisa assim, só para encerrar mesmo. Eu acho que tudo que nós falamos aqui, que você tão bem explanou e tudo, diz o seguinte: se amem. Se amem. As pessoas amam o pai, amam a mãe, amam o filho, amam o marido, amam o companheiro, amam o amigo, mas às vezes não se ama. Não se permite se amar. Né? Eu acho que isso, se a gente nos amar, nós vamos nos amarmos, né? Nós vamos procurar cada vez mais ser melhor, não é verdade? Sim. E quando a gente não se ama, o que a gente faz para o outro não é amor, é outra coisa. O que é? Você se anula, você se doa. Então você dá sempre o que recebe é muito pouco. Você sempre se acha que não recebi o suficiente para o que eu dou. Por quê? Porque você está esperando que o outro te dê o que você tem que se dar. Então você não se ama. Então quando você se ama, o que o outro dá te basta. Te basta. É interessante. Quando você fala, eu amo, eu me entrego. Não, isso não é amor. Isso é doação, não é amor. Leda, pode aí falar com as pessoas para desejar um ano, viu? Fica à vontade, viu? Eu queria que 2019, né, as pessoas fossem mais autênticas. Eu acho que quando as pessoas são autênticas, elas são sinceras com elas mesmas, elas são pessoas leves, elas são pessoas puras, são transparentes. Ela é a própria cura, né? Então, seja uma pessoa autêntica, não tenha medo de perder amor, porque uma das passagens bíblicas mais lindas, que é uma frase mais linda que eu carrego na minha vida, que é: o amor lança fora todo medo. Então, se você ama, confia no seu amor. Quem ama não tem medo. É isso. Olha, eu queria encerrar esse programa desejando mesmo um ano de 2019 de muita consciência de mudança. Mudança mesmo, mudança interior, mudança de paradigmas, mudança no convívio, mais resiliência, mais complacência, sabe? As pessoas poderem viver em sociedade mais felizes, ouvindo mais, entendendo mais para poder serem entendidas, compreendidas, né? Isso que eu desejo realmente, porque com isso nós teremos uma saúde psicocomportamental, de sociedade, ou às vezes mesmo com você mesmo, uma saúde muito forte, uma saúde que realmente vai te fazer feliz. Desejo a vocês um 2019 de muita paz, mas para você ter paz, você precisa crescer como ser humano, com toda certeza. Um grande beijo no coração de vocês e até o ano que vem, claro, se assim ele permitir. Até lá!